Boa noite a todos. É um prazer falar com vocês de novo. Uma semana depois daquele dia importante, começamos na segunda-feira passada. Para quem ainda não viu aula nossa, eu sou o Tenente Duarte, trabalho com o Coronel Paulo Henrique no 65 Batalhão, e nós estamos juntos na aula de Direito Penal. É interessante frisar para vocês a evolução que vocês já tiveram durante uma semana de aula. No primeiro sábado, antes da segunda-feira, quem está desde o começo lembra que a gente aplicou um simulado. E a média, né, ele é bem parecido com a prova, aliás, foi feito com questões de provas anteriores, a média de acerto foi 19 questões. E a gente sabia que tinha muito por melhorar, até porque muitas pessoas não tinham nem nunca tido contato com nada, né? A prova é eminentemente jurídica e pouca gente conhecia direito. Então, uma semana de aula. No outro sábado, que foi anteontem, nós aplicamos um novo simulado diagnóstico. E aí nós já identificamos uma média de 25 pontos. Isso é muita coisa, aumentar de 19 para 25 é muita coisa em uma semana de aula. Nós ainda temos mais de um mês e temos muito a evoluir. Então, todos os professores passaram a parte introdutória. Agora nós precisamos aprofundar, e isso vai acontecer com o direito penal hoje. Tudo bem? Mas nós já estamos satisfeitos. Ainda não é o suficiente, 25 de média ainda está baixo, nós temos muito que melhorar, mas vai depender de cada um no esforço diário, né? Que aqui nós vamos passar a matéria, um direcionamento, um filtro bacana para vocês conseguirem estudar, mas não é o suficiente para passar no concurso o que assiste nas nossas aulas. É um direcionamento muito bom, mas vai depender do esforço de cada um na sua casa. Tá joia? Então, nós vamos voltar hoje com o direito penal. Eu já esclareço que a doutora Kíria, fiz contato com ela, a doutora Kíria vai nos auxiliar em direito penal, e é até bom que aquele dia era tanta parte introdutória que a gente não conseguiu introduzir corretamente o Código Penal. A gente introduziu o direito penal, mas o Código Penal nós não falamos muito sobre ele, a parte introdutória. E é interessante os senhores saberem que o Código Penal ele se divide em duas partes. Vocês vão ver lá, quem vai manusear o Código Penal já fez isso com certeza, porque nós chamamos a atenção para a importância do índice, né? Comparar o índice com o edital para ver o que vai cair. Mas vocês observem que do artigo 1 ao artigo 120, nós temos a parte que a gente chama parte geral do Código Penal. O que é a parte geral? Ela é uma parte mais abrangente. Ela não trata de um crime específico. Ela não criminaliza condutas. Ela vai passar princípios, regras de aplicação. Então, tudo que nós estamos vendo nesse começo do Código Penal, especialmente os primeiros 31 artigos, são os que mais caem nos concursos policiais, podem ter certeza disso. Então, nós vamos passar do 1 ao 31, artigo por artigo, porque eu não tenho dúvida, assim, não vou apostar, não, mas a possibilidade de cair entre o artigo 1 e o 31 é gigantesca. E todos esses artigos vocês vão observar que são formas de aplicação. São normas gerais que nos ensinam a aplicar o direito penal. E a partir do 121 até o final, 300 e tanto, nós temos a parte geral, parte especial do Código Penal. E a parte especial, que provavelmente é até mais divertida, ela trata dos crimes propriamente dito. Então, ela começa no artigo 121. O que é o artigo 121? Matar alguém. Então, todos os crimes, né, que a gente vai estudar, vai estar na parte especial. E aí combinamos com a doutora Kíria, eu vou passar essa parte geral, talvez eu vou até conversar com vocês aqui, a gente dobre algumas aulas para passar essa parte geral mais aprofundada e mais rápido, porque ela é requisito para as aulas da doutora Kíria a partir do artigo 121, tá bom? Então, nós já vamos começar hoje, sem muita introdução, de quase uma hora, igual nós fizemos na última aula. Vou projetar aqui, fazer só uma revisão rápida do que a gente já viu, mas nós já vamos inserir na parte que cai propriamente dito no concurso, tá? Eu fiz questão aqui de voltar ao início dos slides, só para repassar muito rapidamente o que nós já tratamos. Então, a gente começa com o direito penal, o mais importante que a gente fez, né? Falamos sobre a estrutura da prova, vimos que é uma prova eminentemente jurídica. Isso aqui foi muito importante e quem ainda não fez precisa fazer, comparar o conteúdo programático da prova que está previsto no edital
com o índice sistemático do código, para a gente saber o que cai e o que não cai. Não cai o código inteiro. Então, nesses slides aqui, nós marcamos de amarelo o que não cai. Olha a quantidade de coisa. É muita coisa que não cai e que, se você não ficar atento ao edital, você vai estudar à toa. Aí nós começamos, viajamos demais, filosofia pura. Nós fomos lá no surgimento do Estado, qual era a finalidade do Estado, e falando sobre o contrato social, e discutimos, né, a diferença de visão de Karl Marx, Maquiavel, e entendemos por que o Estado surgiu, né? Entendemos que as relações das pessoas com o surgimento do Estado foram se tornando complexas, e o direito uno, um blocão de normas que regulassem todas as relações sociais, não serviria para a comunidade, porque ele era demasiadamente complexo. Então, a gente passou a dividir o direito em ramos, dividimos em ramo o direito público, privado, a gente viu que o direito penal está dentro do ramo do direito público, ou seja, ele regula a relação do Estado com o cidadão. E aí, né, até falamos sobre o direito constitucional, a qual todos estão subordinados, e lembramos a todos, numa introdução mais histórica, que o direito penal é uma das principais ferramentas de todas as barbáries que o Estado fez com os administrados. É por intermédio do direito penal que a gente viu muita atrocidade feita pelo próprio Estado. E aí nós discutimos aqui a evolução das penas, principalmente, a forma com que se organizou o direito penal, né? E a gente viu, né, leis lá do vínculo totêmico até as penas privativas de liberdade. E nós percebemos que o direito penal precisa ser freado. O Estado não pode fazer tudo o que quiser com o direito penal. Tem que existir regras. O que eu, enquanto cidadão, não admito que o Estado faça comigo ou com os outros administrados. Aí nós vamos ter os princípios, né, que limitam o poder de punição do Estado. E nós vimos que os princípios penais, os princípios do direito penal, são tão importantes que eles estão previstos na Constituição. O Tenente Douglas vai falar para vocês, mas uma coisa é eu mudar uma norma infraconstitucional, ou seja, eu consigo fazer alteração no Código Penal? Consigo, a maioria simples, voto lá no Congresso, né? Passa na Câmara, passa no Senado, votou a maioria, eu consigo alterar. Agora, a Constituição é muito mais difícil alterar. Então, algo que está escrito na Constituição, ele tem mais valor, ele tem mais certeza, tá? Então, quando você vê proposta de emenda constitucional, PEC, é alguém querendo alterar o que está na Constituição, mas aí já não é maioria simples, tem que passar no Senado, tem que passar na Câmara 2 vezes, já não é uma maioria, só 50% mais um dos deputados, é uma maioria qualificada. E aí vem uma informação importante, né? Vocês já devem ter ouvido cláusulas pétreas. Os princípios e garantias fundamentais, eles não podem ser modificados. Ou seja, mesmo com aquela condição mais dura de mudar na Constituição, se for questão de direito, de garantia fundamental, não se pode fazer uma PEC, não se pode alterar a Constituição para tirar direitos do cidadão em relação ao Estado. Então, a gente viu isso tudo, e aí nós entramos no Código Penal. Então, lembrem vocês, artigo 1 ao artigo 120, nós vamos passar a parte geral, que regula a aplicação do direito penal, são as normas. Então, a gente começou vendo um princípio extremamente importante, que é o princípio da legalidade e da anterioridade da lei. Só pode existir crime por intermédio da previsão legal. E essa lei tem que existir antes do fato criminoso. Aí vimos a lei penal no tempo. Quando que é considerado o crime cometido? Quando ele acontece, quando a pessoa pratica a ação ou omissão, ou quando o resultado acontece? Porque nem sempre é igual o momento da ação, da omissão e do resultado. Aí nós vimos as teorias da atividade, depois vocês voltam lá na primeira aula. Lei excepcional, outra atividade da lei, tempo do crime, quando que o crime considera, né, que a gente considera que o crime aconteceu, na ação ou da omissão ou do resultado, lugar do crime, territorialidade, extraterritorialidade, ou seja, onde eu vou aplicar a lei brasileira? Eu posso aplicar a lei brasileira fora do território brasileiro? Eu até pedi, espero que todos tenham estudado o artigo 5º, 6º e 7º, neste mesmo sentido, né? E aí o artigo 8 ao artigo 12, eles são mais simples, que é a pena cumprida no estrangeiro, eficácia de sentença estrangeira, nós já falamos, contagem de prazo, frações não computáveis de pena, o cara entrou no presídio 23 horas.
Eu vou contar que ele cumpriu 1 hora só de pena? Não, aquele dia que ele entrou, ele cumpriu a pena, um dia. Então, a gente não considera frações. Legislação especial, ou seja, expliquei para vocês que legislação especial ou legislação extravagante são algumas leis penais, ou seja, elas implicam pena, né? Elas garantem o desenvolvimento do Estado, né? Da relação entre as pessoas, por intermédio de uma possibilidade de sanção, mas elas não estão previstas no Código Penal. Por quê? Porque o Código Penal não é modificado todo dia. Alguns crimes surgem a necessidade de a gente fazer uma lei e votar um crime diferente que não está no Código. E essa legislação, ela é penal, mas ela não está no Código, ela é extravagante, ela é especial. E aqui no artigo 12 a gente falou, essas regras todas que nós estamos estudando aqui do 1 ao 120, elas se aplicam a essas legislações. Então, o que o tenente Pacheco passa para vocês, tudo que eu estou dizendo aqui do 1 ao 120 se aplica lá também, tá bom? É claro que se a própria lei lá prevê de forma diversa, vai aplicar de forma diversa. Então, beleza. Passamos as 2 questões, que eu tenho certeza que todo mundo acertou. E aí nós vamos começar com a nossa disciplina hoje. Então, para quem estiver acompanhando aí, se der tudo certo, nós vamos passar do artigo 13 ao 31. Se agarrar, a gente para um pouquinho antes, não tem problema não, mas nosso objetivo é chegar no artigo 31. E, igual eu falei, a possibilidade de cair questão do artigo 1 ao 31 é gigantesca. São matérias basicamente simples de serem estudadas. Isso aqui nem está muito no edital, mas é interessante você saber a diferença entre crime e contravenção. Vai ser só esse slide. Por quê? Porque a gente confunde muito. Quando eu falo infração penal, é como se fosse um gênero. E aí, dentro da infração penal, eu tenho as espécies, que são crime e contravenção. Então, crime e contravenção não são sinônimos. Não são, muita gente confunde isso, tá? Eles são, os dois, são espécies de infração penal, mas não são sinônimos. Qual que é a diferença? Por que eu tenho que saber isso? Simples. Isso foi uma política criminal. Quando o legislador quis criar os crimes ou a contravenção penal, ele escolheu os crimes que a gente chama, vocês vão ver diversos nomes, crime anão, crime vagabundo, tem até essa nomenclatura na doutrina, crime lilipudiano, tudo isso se refere à contravenção penal. São os crimes pequenininhos, tá? Basicamente, o que é contravenção penal? É o que está previsto na Lei de Contravenções Penais. Não está no Código Penal, está na Lei de Contravenções Penais. Eu não tenho certeza se o tenente Pacheco vai passar essa lei para vocês, mas vocês têm que entender que ela não está no Código Penal. Qual que é a diferença entre elas? Ação penal, porque nós não vamos estudar ação penal no Código, porque eu já vi no edital que não vai cair, então nós não vamos aprofundar nisso, mas é questão de ação pública ou condicionada, tem uma diferença entre elas. Agora, a principal diferença, a pena. A pena das contravenções vai ser sempre multa, prisão simples ou uma mais a outra. Agora, o crime, não, o crime já se prevê a pena de detenção ou reclusão. Então, basicamente isso. Não admite tentativas, contravenções e não admite extraterritorialidade. Ou seja, aquilo que a gente falou da possibilidade de aplicar a lei brasileira em fatos que ocorreram no exterior, se aplica aos crimes, não às contravenções. Tá bom? Então, se tiver no material, no rol de coisas que cairão lá na prova de legislação extravagante, o Pacheco vai passar para vocês. Se não tiver lá, no direito penal, não vai cair. Você só precisa entender essa diferença, porque pode ser que caia de forma indireta na formulação das questões. Então, às vezes, você não sabe a diferença entre uma e outra, acaba te confundindo na resposta correta. Tá bom? Então, o que nós vamos falar a partir de hoje, a partir de agora, do artigo 13, dos crimes, não das contravenções. E o que é crime? Essa aula do que é crime, na verdade, acho que a gente teria que ficar uma semana para falar sobre isso. Se a gente estivesse fazendo um concurso provavelmente mais elaborado, né? Um concurso para juiz, isso cai bem detalhado, ou se a gente realmente estivesse na faculdade de Direito, para aprender isso ia ser muito complexo e é uma das matérias mais importantes do direito penal. Mas, dada a sua complexidade, né,
nós vamos simplificar. Não é que você não precise saber dessa matéria, você precisa sim saber. Mas o mais importante de tudo é que você tenha condições de acertar a questão. Então, eu não vou aprofundar a ponto da gente perder tempo, tá bom? Quem já fez direito, ou quem já estudou um pouco de direito penal, tende a acertar essa pergunta. Mas a maioria, quando a gente faz a pergunta básica do início do artigo 13, erra. Qual que é a pergunta básica? O que é crime? E aí tem diversas escolas, diversas teorias que vão só explicar o conceito de crime. Aí você vai ter o conceito formal, aí você vai ter o conceito de não sei o quê. Tem um monte de coisa, porque o crime ele pode ser avaliado de várias formas. O que é o crime para a sociologia? O que é crime por, sei lá, o crime em geral, entendeu? Há uma ofensa ao ordenamento jurídico, uma conduta humana que ofenda os princípios de cidadania. Tem vários conceitos que podem ser considerados, mas para nós vamos considerar um conceito que chama analítico. O conceito analítico de crime. Analítico está ligado à partição, dividir. Então, eu vou considerar o crime como um elemento que se divide em três. Então, a teoria que ela é fundamental, ela é predominante, a que cai no nosso concurso, é a teoria, o conceito analítico é a teoria tripartite do crime. Ou seja, daí você consegue concluir que nós vamos dividir o crime em três elementos, tá bom? Quais são esses três elementos, pelo amor de Deus, que compõem o crime ou que explicam o crime? Gente, já repararam que eu gosto muito de história para a gente fixar por quê, né? Mas imagina lá naquela época que a gente comentou sobre o direito penal, o vínculo totempo, o rei. O que era o crime? Sei lá, que era o que o rei falava, o que determinada tribo falava que não se podia fazer, e aí a sanção era aplicada de forma diversa. Eu precisei criar um método de avaliar o crime, de forma que toda vez que acontecesse um fato semelhante, a análise também seja correspondente aos fatos que já aconteceram. Se eu não tiver um método, uma estrutura, um caminho metodológico a percorrer, a tendência é que cada caso que aconteça seja avaliado de forma diferente. E isso não é interessante para a justiça. Eu preciso aplicar as mesmas regras, o mesmo método aos diversos casos que acontecem na sociedade. Então, quando a gente divide o crime em três e cria essa teoria analítica, isso é uma forma que eu tenho de padronizar, de criar regras de aplicação do direito. Tá? E aí nós dividimos o crime, isso desde o século XIX, salvo engano, 18 a 19, tá? Aí já surge essa teoria tripartida que divide o crime em três. O primeiro elemento do crime é a tipicidade. Então, antes, vou responder a pergunta. Para o estudante de direito, o que é o crime? O cara responde, é um fato típico, ilícito e culpável. Tá bom? Então, essa é a resposta basicona para quem estuda direito. O que é um crime? Fato típico, ilícito e culpável. E essa resposta aponta para nós exatamente os três elementos, que são a tipicidade, olha aqui, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Simples. Poderia ser simples. Vamos tentar passar rapidamente. O que seria tipicidade, gente? Tipo penal, vocês vão acostumar com isso, principalmente na legislação especial, na parte especial do Código Penal. A tipicidade, o tipo penal, é aquele artigo que traz o crime. Por exemplo, matar alguém. Isso é um tipo penal. O roubo, subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel e tal. Isso é um tipo penal. Então, cada crime é um tipo. O tipo é como se fosse uma moldura, o que está escrito lá. E a tipicidade é exatamente o fato de eu pegar o que aconteceu no mundo real e procurar na lei se existe esse tipo previamente escrito. Lembra que só existe crime com o fato previsto em lei? E que essa lei tem que ser anterior?
Então, vamos lá. Alguém pegou uma faca e enfiou no coração de uma segunda pessoa. Essa segunda pessoa morreu. Cai para a gente avaliar. Isso é crime? Não sei. Vamos começar. Existe tipicidade? Abre lá o Código Penal e lê tudo. Tem que estar escrito lá. O que a pessoa fez tem que estar escrito. Se não tiver escrito, não é crime. E aí a gente vai amoldar aquela conduta lá no artigo 121. Matar alguém. Opa! Quando ele enfiou a faca no coração daquela pessoa, morreu, ele matou alguém. Está escrito aqui, ó. Matar alguém tem um tipo penal. Então, eu identifico, de primeiro plano, a tipicidade. Ou seja, a conduta que aconteceu no mundo real se amolda a algo que já estava escrito na lei, previamente. Então, eu tenho a tipicidade. É o primeiro elemento do crime. Mas ainda não está respondida a pergunta. O crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Se ele não for os três, ele não é crime. Então, nós só fizemos a primeira. O que é ilicitude? Ilicitude vem de ilícito, ilegal, o que não pode ser feito. Todo tipo penal, em tese, é ilícito. Você não vai ver um tipo penal lá, fazer caridade, doar dinheiro para a igreja, salvar as pessoas do frio. Você não vai ver isso. Tudo que você vê com tipo penal é conduta reprovável, é coisa ruim, é coisa parece ilícito. Então, nós vamos fazer o contrário. Quando eu for avaliar a ilicitude, esse fato é típico. Ele é ilícito? Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar todos como ilícito. Eu parto desse pressuposto. O que eu vou verificar é se não existe alguma coisa que tira a ilicitude dele. Então, nós vamos ver daqui a pouco, se Deus quiser, ainda essa noite, as causas de excludente de ilicitude, previstas lá a partir do artigo 23. Ou seja, o que é um excludente de ilicitude? Excludente é o que exclui, ilicitude é o que é ilícito. Ou seja, se ela exclui a ilicitude, ela torna lícito. E se uma coisa é lícita, eu não tenho a ilicitude, deixa de ser crime. Então, basicamente, o fato é típico, na ilicitude eu vou olhar, o cara agiu em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, exercício regular de direito. Se ele tiver agido de alguma dessas quatro coisas, eu vou excluir a ilicitude, deixa de ser crime. Conseguiram entender? Eu não vou verificar tudo, eu só vou pegar o fato típico e olhar se aquela conduta daquela pessoa não está prevista lá no artigo 23. Se não tiver, se não encaixar no artigo 23, meu amigo, é ilícito. Basicamente assim, tá? E aí, nós vamos para a culpabilidade. A culpabilidade, mais subjetivo, é a condição, a reprovação social. O cara tinha como agir diferente? Eu tenho, por exemplo, uma das coisas da culpabilidade é a imputabilidade. É a idade. O menor de 18 anos, ele é inimputável. Se ele é inimputável, ele não tem culpabilidade. Se não tem culpabilidade, ele não tem crime. Olha que interessante. Próximo slide aqui eu vou detalhar um pouco mais, tá? Não vamos aprofundar demais, mas vou detalhar um pouco melhor para vocês entenderem. Matou alguém. Um menor de 17 anos apontou a arma para uma pessoa dolosamente, efetuou vários disparos. Essa pessoa morreu. Beleza? Temos um fato. Vamos ver se é crime? Ele é típico. Vou lá, abro o Código Penal, verifico o artigo 121, matar alguém. É típico, está previsto em lei. Exatamente a conduta dele já estava definida nesse molde aqui. Então, é fato típico. É ilícito? Aí eu vou fazer a pergunta do artigo 23. Ele agiu em legítima defesa? Não. Estado de necessidade? Não. Estrito cumprimento do dever legal? Não. Exercício regular de direito? Não. Então, é ilícito. Quase crime. Culpabilidade. Ele é imputável? Eu posso imputar pena a um menor de 18 anos? Não. Se eu não posso, não é crime. Eu tenho um fato típico e ilícito, mas o menor não cometeu crime. Interessante? Ah, mas não vai dar nada para ele? Vai dar lá na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas não vai ser crime de homicídio, ele não está sujeito às penas do artigo 121, não.
Tem gente, é que eu falei que nós não vamos aprofundar, mas tem gente que considera essa teoria analítica como bipartite. E aí a bipartite ele considera só os dois elementos primeiro, tipicidade e ilicitude. Ou seja, a culpabilidade não integraria o crime, seria só um pressuposto de aplicação da pena, possibilidade de sanção do autor, mais ou menos igual à culpabilidade. Para essas pessoas, o menor comete o crime, mas não é punido. Mas o que predomina na doutrina, majoritário, sem sombra de dúvida, no direito brasileiro, é a tripartite. Então, eu considero o crime um fato típico, ilícito e culpável. Se faltar um dos três, deixa de ser crime. Então, o menor não comete crime. Beleza? Seria bom se fosse só isso. Na verdade, eu faço seria bom por causa de estudo, né? Mas a evolução que o desdobramento dessa teoria trouxe para o direito penal é fantástica. É fantástica. Lá no século XVIII, XVII, a gente viu, antes do iluminismo, não se pensava em estruturar o direito penal com a metodologia prática e eficaz que tratasse todas as pessoas com o mesmo método. O que era o crime, qual era a forma de julgamento, qual eram as penas, o que o rei decidia. Então, assim, foi muita luta para conseguir chegar nesse percurso metodológico. E é realmente um percurso, tá, gente? É fazer exatamente o que nós fizemos aqui. Aconteceu o fato, olha a tipicidade. É típico, olha a antijuridicidade, ou a ilicitude, né? É ilícito, olha a culpabilidade. Esqueci de dizer, vocês vão ver muito também aqui, ó, o número 2, ilicitude, também é muito utilizado o termo antijuridicidade. O que é antijuridicidade? Antijurídico, contra a norma, beleza? É a mesma coisa, ilicitude ou antijurídico. Então, o crime é o fato típico, ilícito e culpável, significa dizer a mesma coisa, que é um fato típico, antijurídico e culpável. Tá bom? Não precisa se preocupar, é a mesma coisa. Só que aí, gente, eu vou só passar mais ou menos para vocês entenderem, porque a gente precisa desse conhecimento. Mas na prova de soldado, esse conhecimento não cai de forma direta. Você precisa entender para resolver as questões. Mas ele não vai te perguntar especificamente algo que não esteja no texto de lei lá, tá? E aí, com o texto de lei, vocês vão lembrar de cada elemento que eu estou falando aqui. Então, eu pego o crime, divido em 3. Fato típico, ilícito e culpável. Só que cada um desses 3, eu subdivido. Então, o que é um fato típico? O fato típico que compõe o crime, ele é composto por 4 elementos. O primeiro elemento é uma conduta humana. É a conduta. O que é uma conduta? Tem que ser humana e voluntária. Um ato reflexo não é uma conduta. Estou aqui, vem o César do meu lado aqui, eu estou gesticulando, conversando com vocês, acerto o César, e o César machuca o nariz, já era uma lesão corporal. Será que eu tive dolo ou culpa nisso? Ou foi um ato... Desculpa, na verdade, eu posso até ter culpa, né? Mas, sei lá, vem um pernilongo, morde meu braço, eu assusto, e aí acerto o César. Será que tem conduta avaliada pelo direito penal nisso? Então, a conduta é uma ação voluntária humana. E dentro da conduta eu vou avaliar dolo e culpa. Daqui a pouco, nos artigos, próximos artigos, nós vamos explicar melhor. Mas o dolo é a intenção de fazer algo. A culpa é gerar, acabar produzindo um resultado por negligência, imprudência ou imperícia. Mas tem que partir de uma conduta humana. O que é o nexo causal, que é o segundo elemento do fato típico? O nexo causal é algo que liga a conduta ao resultado. Então, para ter um crime, para ter um fato típico, eu tenho que ter a conduta, o resultado e algo que liga os dois. Vou dar um exemplo de novo do homicídio. O homicídio vai ser, nós vamos matar um monte de gente essa aula aqui. É o mais básico de todos. A conduta do menor, vamos transformar esse menor agora, passou de meia-noite e já tem 18 anos. Ele saca a arma e efetua diversos disparos contra uma pessoa. Essa pessoa morre. Então, eu tenho a conduta e tenho o resultado, que é outro elemento. Qual que é o resultado? Um corpo sem vida. E a conduta? O fato do menor ter atirado. Existe nexo de causalidade? Ou seja, o nexo causal, a pessoa está morta porque o autor atirou nela?
Nós vamos ver que parece óbvio, mas daqui a pouco não vai ser óbvio. Então, a pessoa só morreu porque o outro atirou. Então, existe um nexo de causalidade, que é esse segundo elemento. E a previsão legal é exatamente essa origem do fato típico que eu falei. Tem que estar previsto, é o amoldamento do fato cotidiano, né, do mundo real, ao mundo do direito, à lei, ao texto da lei. Então, eu tenho que ter a conduta humana tem que estar prevista, o fato tem que estar previsto em lei, a gente chama ali de previsão legal, assunção ao tipo, várias outras coisas. Eu tenho que ter uma conduta humana que gera um resultado e um nexo que liga a conduta ao resultado. Espero que tenha ficado mais ou menos simples. É até um pouco, tem até mais coisa, mas eu acho que isso aqui safa a gente para entender os próximos artigos, tá bom? Só um detalhe, o resultado aqui, vocês vão ver que nem todo crime tem um resultado material. É muito fácil quando eu falo de homicídio. Qual que é o resultado do homicídio? O corpo, a pessoa morta. Mas nem todo crime vai gerar isso. Invasão de domicílio. Qual que é o resultado da invasão do domicílio? Assim, não é o resultado material, tá? Quando a gente fala desse resultado aqui, ele é mais abrangente. É simplesmente a violação da norma incriminadora. Vocês não confundirem, que nós vamos ver lá crime formal, crime material, alguns crimes não têm resultado prático do mundo mesmo, mas ele altera o mundo jurídico. Então, é esse resultado que nós estamos tratando. A ilicitude é o que tem mais coisa escrita ali, mas é o mais simples de entender. Por quê? Porque eu já expliquei que, a princípio, tudo que é fato típico é ilícito. E só não vai ser ilícito quando a gente praticar o ato naquelas condições ali, que são basicamente artigo 23 do Código Penal, que nós vamos ver hoje ainda. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. São essas quatro. Até quando deixei aquele consentimento do ofendido, peguei esse quadro, né? Esse consentimento do ofendido ele é muito aceito na doutrina porque não tem muita divergência nisso. Mas, basicamente, legal, previsto em lei, artigo 23, são as 4 causas de excludente de ilicitude. Se exclui a ilicitude, ele deixa de ser crime. Vai ser só um fato típico, mas não vai ser crime. Beleza, estando presente o fato típico, estando presente a ilicitude, ou seja, não existe causa do artigo 23. Aí eu vou para a culpabilidade. Então, é esse percurso. Primeiro, tipicidade, depois ilicitude e depois culpabilidade. Então, lá na culpabilidade, uma das coisas que eu vou avaliar é exatamente o que eu falei com vocês, o que é a imputabilidade. O que significa imputabilidade? É saber se o cara é imputável. E quem não tem similaridade com esse termo, costuma confundir. Porque imputável é aquele que pode sofrer sanção. O que não pode é inimputável. Beleza? Não confunda. Fulano é imputável. Ele sofre a sanção penal. Ele só não vai sofrer se ele for inimputável. Uma das causas de inimputabilidade é exatamente o artigo 23. Estão mandando dúvidas aqui. Eu vou respondendo. Exatamente. Alguém mandou a dúvida aqui, a Silvânia está, eu estou no quartel ainda, a Silvânia me ajudou aqui com a dúvida. Mas a dúvida é exatamente sobre a imputabilidade, nós vamos esclarecer durante a aula, tá, gente? Aqui que eu falei com vocês, não tem muito costume de aula online, então eu tenho mais dificuldade de interagir no grupo, mas as perguntas, depois o que tiver ali no chat, né? Vou pegar com a Silvânia, esclareço, mando lá no grupo de WhatsApp, ou fala aqui na próxima aula, não vou ficar deixar dúvida não, mas eu tenho dificuldade de ficar olhando o chat enquanto eu falo aqui com vocês, tá? Mas a pergunta ali eu já vi, é sobre imputabilidade, exatamente isso. Então, o que é a imputabilidade? É a capacidade que essa pessoa tem de receber a sanção penal. O menor de 18 anos, ele é inimputável, então ele não vai receber, tá? Nós vamos ver ali também a pessoa com desenvolvimento mental incompleto. Ela pratica crime? A pessoa que não sabe o que está fazendo? Essa pessoa pode ser inimputável. Ela sendo inimputável, não tem culpabilidade. Se não tem culpabilidade, não existe o crime, tá? Tudo nós vamos evoluir um pouco mais durante os artigos. Potencial consciência da ilicitude.
A pessoa precisa. Nós vamos ver que o artigo, salvo engano, o 20 ou 21, ele vai falar assim, ó, o desconhecimento da lei não exime a aplicação da pena. Eu não posso alegar que eu não conheço a lei, que eu cometi o crime porque eu não conheço a lei. Mas algumas coisas não são exigíveis. Algumas circunstâncias não dava para eu exigir que o cara soubesse que ele está cometendo é crime. Tá? Então, quando eu não posso exigir isso dessa pessoa, eu retiro a culpabilidade. Retirei a culpabilidade, retiro o crime. Exigibilidade de conduta diversa, mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos falar tudo depois na coação, mas eu vou adiantar esse exemplo. O gerente de banco pega o filho do cara, sequestra o filho do cara. 5 aninhos. Aí, depois de 2 dias do menino sumido, eles mandam a pontinha do dedo do menino. Lá, estão com seu filho e vou mandar um dedinho por dia até você ir lá no banco e pegar todo o dinheiro do banco e entregar para nós. O cara fez, é claro que ele fez. Ele praticou um fato típico? Sim, ele subtraiu coisa móvel que era do banco, ele foi lá e pegou, como se fosse dele o dinheiro do banco. Não chamou polícia, preferiu salvar o filho dele, acreditou nos criminosos e tal. Ele pegou o dinheiro do banco. O fato é típico? Está previsto lá. Artigo 155, subtrair coisa móvel. Beleza? Ele é ilícito? Vamos lá, ele agiu em legítima defesa? Nós vamos estudar um pouco melhor, mas nós vamos ver o perigo atual, iminente, estado de necessidade. Vai ter gente que vai falar que sim, mas quando, né, a princípio a doutrina entende que ele não age na ilicitude. Agora, quando você for falar da culpabilidade, você poderia exigir alguma conduta diferente desse gerente de banco? Então, observem vocês que eu não consigo excluir a existência do crime só na ilicitude. Eu excluo também na culpabilidade. É claro que a gente vai entender de um jeito, de outro, mas existem formas de excluir o crime pela culpabilidade. Por quê? O crime, a teoria, é tripartida. Se não existe um dos elementos, não existe o crime. Tá bom? Então, assim, a gente poderia aprofundar demais aqui. Para quem quiser aprofundar, eu, inclusive, recomendo, quem estiver bem já nos estudos, quem tiver pé durão aí, começando os estudos na onça, que a prova é dia 15, não vai preocupar com isso aqui muito, não, porque ela não é. Isso aqui que a gente falou já é o suficiente. Agora, quem está bem, está realmente aprimorando o conhecimento, assiste umas aulazinhas sobre isso. Fernando Capês, ele tem até aula lá no social dele. Eu acho que é o curso da Damásio que ele libera no YouTube. Assiste uma aula para você ver. Na verdade, vai ser umas 5 aulas de 1h40 sobre isso aqui. Mas é fantástico. É uma das matérias mais importantes do direito penal. Mas, para nós, a gente precisava entender isso. Crime é um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. E a tipicidade tem uma conduta, tem um resultado, algo que liga o resultado à conduta e a previsão legal. A ilicitude é só o artigo 23, que eu vou observar lá se encaixa ou se não encaixa no artigo 23. E a culpabilidade é imputabilidade, que a imputabilidade é exatamente as pessoas que têm deficiência mental, têm os menores de 18 anos, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Tá bom? Feito isso, vamos para os textos de lei. Precisavam entender isso? Agora nós vamos começar. Nós paramos no artigo 12. Vamos começar aqui no artigo 13 e vocês vão ver que nós vamos usar agora, na interpretação desses artigos, exatamente esses conhecimentos que nós adquirimos nesses alguns minutos de análise da teoria do crime. Tá bom? Olha só, relação de causalidade. Você vai ver que relação de causalidade você deve lembrar imediatamente do nexo causal. Concorda? Relação de causalidade, nexo causal. Onde está o nexo causal na teoria analítica do crime? Dentro da tipicidade. Então, o nexo causal é o que liga o resultado à conduta. Então, olha o que fala. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. É o texto da lei explicando para nós o que é nexo causal. Eu preciso ter uma conduta e preciso ter um resultado. E esse resultado
precisa estar diretamente ligado com a conduta, porque senão ele não vai servir, não vai ser um fato típico, tá bom? O que é o difícil? Não é difícil, mas o que costuma complicar na prova, inclusive pode ser que caiam exemplos práticos, são as causas que acontecem. Lembra que eu falei que a gente ia complicar um pouco mais o caso? O cara atirou, o outro tomou o tiro e morreu, é muito simples. Mas podem existir causas que vão relativamente independentes. Eu esqueci o nome da doutrina aqui, o termo da doutrina. Tem umas anotações, mas eu acho que eu nem anotei ela, não. Mas, às vezes, a pessoa morre e tem mais de uma pessoa agindo. Aí a gente não sabe nem qual é a causa real da morte. Então, vamos complicar isso com um pouquinho com uns exemplos um pouco mais complexos. Olha só, superveniência de causa independente. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Meus amigos, essas concausas, lembrei do termo. Vamos classificar essas concausas? O que pode acontecer durante a execução de um crime? As concausas. Elas podem ser absolutamente independentes ou relativamente independentes. Vamos transformar em exemplo, senão a gente não entende. Eu vou matar uma pessoa, vou atirar nessa pessoa. Estou atirando nessa pessoa. Ela tomou o tiro. E no momento que eu estava atirando, o teto da casa caiu. E essa pessoa morreu por esmagamento. Ah, acharam que era simples tudo, né? Qual que é o crime que eu cometi? Que estava atirando nessa pessoa. O que vai acontecer, gente? Olha só. Essa causa é absolutamente independente. Coloque isso na sua cabeça. O que é absolutamente independente acontece independente da conduta do autor. Se eu estivesse atirando ou se eu não estivesse atirando, essa pessoa morreria por esmagamento. Eu vou responder por qual crime, então? Por que eu não estou no chat, né? Queria estar no chat aí. Homicídio consumado, homicídio tentado ou nada? A pessoa morreu porque o teto caiu, mas eu estava atirando nela. Dá um tempinho aí, só para depois eu olhar o chat. Já vou para a resposta. Homicídio tentado. Eu vou responder pelo que eu pratiquei, mas a causa da morte é absolutamente independente da minha conduta. Ele morreria. E olha só, mesmo ela sendo absolutamente independente, a doutrina classifica em 3 formas: pré-existente, concomitante ou superveniente. Não que os nomes difíceis. Tranquilo. Pré-existente é uma causa absolutamente independente que já existia antes da minha conduta. Então, olha só. Quando eu atirei nesse cara, o teto não caiu, não. Muda o exemplo. Atirei nesse cara. Alguém já tinha dado veneno para ele. E não obstante eu ter acertado o tiro nele, ele morreu por causa do veneno. Eu vou responder por qual crime? Você concorda que ele morreria por causa do veneno mesmo sem a minha conduta? Ou seja, ela é absolutamente independente. E ela é pré-existente. Por quê? Porque antes mesmo de eu iniciar a minha conduta, a pessoa já tinha sido envenenada. Então, quem vai responder pelo homicídio consumado é esse primeiro autor que envenenou essa pessoa. Eu vou responder por quê? Pelo homicídio tentado, porque a norma fala que eu vou responder pelos atos que eu pratiquei. Mas a morte foi absolutamente independente. Tá? Ainda na absolutamente independente, eu continuo. Absolutamente independente, concomitante. O que é concomitante? Que acontece ao mesmo tempo. Esse exemplo eu já dei. Eu estou atirando, o teto caiu. Eu vou responder por quê? Pelo crime de homicídio tentado. Ele morreu por causa do esmagamento do teto. Ok? E tem a tentativa, e tem a causa superveniente. Ela é absolutamente independente,
superveniente. O que que significa? Que ela aconteceu após a minha conduta. Então, eu atirei na pessoa, a pessoa foi baleada, foi socorrida na ambulância, esse exemplo é clássico, né? Foi socorrida na ambulância, mas no caminho a ambulância sofreu um acidente e explodiu e pegou fogo e matou, nem só a minha vítima, matou até o motorista. Ou seja, a pessoa morreria se ela tivesse na ambulância? Vai ter muita discussão. E essa parte tem discussão de doutrina. Tá? O cara não estaria dentro da ambulância se não tivesse tomado o tiro. Mas a causa, o resultado, não tem relação. Ele é absolutamente independente, ele não tem relação com a minha conduta. Daqui a pouco nós vamos esclarecer, logo a seguida, que não é um desdobramento natural da minha conduta. Se ele tivesse ido para o hospital e morrido por infecção hospitalar, beleza, eu poderia responder por homicídio consumado. Por quê? Porque é um desdobramento natural da conduta, né, de homicídio, de tentativa de homicídio, uma pessoa que chega no hospital, pega infecção hospitalar e morre. Agora, uma ambulância capotar, pegar fogo e matar a pessoa que está dentro da ambulância, eu respondo por tentativa. Por quê? Porque a causa da morte foi absolutamente independente. Então, nós passamos 3 causas para vocês aqui, né? As 3 com causas, mas tem mais 3. E quais são as outras 3? As outras 3 são as relativamente independentes. Então, só muda isso. Troco o absolutamente independente pelo relativamente independente. E ela pode ser da mesma forma, relativamente independente pré-existente, relativamente independente concomitante e relativamente independente superveniente. Aqui é bizu, fazer umas anotações disso, tentar colocar no seu esquema aí. Eu, assim, estou sentindo muita falta de um quadro, né, para a gente fazer essas anotações, mas você faça. Ah, tá rápido demais, tenente. Depois você volta, pega a aula lá, faz, se vira, estou na correria, dia 15 a prova, beleza? Faça esses esquemas, entenda o que eu estou dizendo. Se tiver muita dificuldade, a apostila explica, mas a apostila está bem complexa essa parte. Se tiver dificuldade, coloca lá no grupo, tá? Coloca aí no chat que eu vou responder depois. Mas faça o seu esquema, entenda isso, escreva isso. Então, as causas, absolutamente independente, a pessoa responde, no caso, já estou pegando um exemplo, tá? Ela responde pelo que ela praticou, mas no caso do homicídio, ela responderia pela tentativa. E as causas relativamente independentes? Eu até anotei aqui que eu sou ruim de exemplo, né? A causa de relativamente independente, ela só acontece, a pessoa morre por outra causa, mas ela só acontece por ligação direta com a conduta do agente. Então, vamos lá. Eu quero matar alguém. Pego uma faca, dou uma facada nessa pessoa. A pessoa nem ia morrer pela facada, mas ela é hemofílica, né? Ela perde muito sangue e morre por essa causa que já existia. Era uma doença que ela tinha antes de eu proceder à facada. O que matou ela não foi a facada, foi a doença que ela tinha. Se ela não tivesse a doença, ela não morreria. Fosse uma pessoa saudável, só a minha facada não a mataria. Ela morreu porque ela tinha uma doença. Mas, meu amigo, você concorda que isso já não é absolutamente independente? Isso é relativo, isso está ligado muito diretamente à minha conduta. Aí vem a pergunta de prova. A pessoa que praticou essa facada, ela responde pelo homicídio tentado, igual a outra lá que o prédio caiu em cima, que o teto caiu em cima? Não. Na causa relativamente independente, pré-existente, ou seja, que existia antes da conduta, a pessoa responde pelo homicídio consumado. Consumado. Vamos evoluir. Essa causa pode ser concomitante. Tentando lembrar o exemplo aqui. A concomitância, básico, exemplo básico de doutrina. Vou atirar no fulano. Na hora que eu saco a arma, ele sabe que eu sou muito bravo, que eu vou atirar contra ele, e eu, inclusive, atiro e o acerto, mas ele ficou tão apavorado que ele teve um infarto fulminante, morreu. O que matou o cara? Não foi o tiro, está lá no laudo, foi o infarto. O que matou ele foi o infarto. Eu vou responder pelo homicídio tentado?
crime impossível, porque ele já estava morto, ou eu vou responder pelo homicídio consumado? Perguntinha de prova. Isso é uma causa relativamente independente, concomitante, ou seja, que acontece no exato momento da minha conduta. Nesse caso, eu vou responder pelo homicídio consumado. Consumado. Por quê? Porque ele infartou por causa da minha conduta. Ela não é absolutamente independente, ela está muito ligada. Então, eu vou responder pelo consumado. Agora, para complicar, porque até agora, o que nós fizemos? As causas absolutamente independentes, o cara responde na tentativa. E as causas relativamente independentes, o cara responde consumado. Mas aí vem o problema que a causa relativamente independente superveniente, o cara vai responder pelo crime, pelos atos já praticados. E eu já até dei esse exemplo aqui. Ela é relativamente independente, superveniente. Ou seja, atirei na pessoa, a pessoa foi socorrida. Ela está na ambulância. Olha, ela só está na ambulância porque eu atingi ela com alguns disparos. Você concorda que ela não é absolutamente independente, mas ela tem relação, tá bom? E o cara morre no acidente da ambulância. Ela é relativamente independente, até usei no exemplo errado. Ela é relativamente independente, superveniente, ou seja, posterior à minha conduta. Nesse caso, eu vou responder pela tentativa. Tá ok? Por quê? Porque não é um desdobramento natural da minha ação. Então, ainda nesse último ponto, existe a possibilidade de eu responder pelo consumado? Sim, se a causa relativamente independente superveniente for um desdobramento natural da minha conduta. Eu citei o exemplo. O cara foi para o hospital, lá ele pegou uma infecção hospitalar e morreu. Está muito claro no laudo que ele morreu pela infecção, mas ele só estava lá pela minha conduta, é relativo à minha conduta. Né? E tem uma ligação direta. Se espera o desdobramento de quem efetua um disparo que a vítima morra pela infecção hospitalar. Então, eu vou responder pelo crime consumado. Tá bom? Sei que foi pesado. Isso é só um artigo, hein? Só um artigo. Anotem. Anotem. Você vai ter que fazer, no mínimo, 3 causas relativas, absoluta, e 3 causas relativas. Entenda, ok? Não deixe passar batido, porque isso cai na prova, ok? Vamos lá. Ele continua falando sobre a relação de causalidade, que é exatamente o nexo causal. Ele vai falar sobre a relevância da omissão. Lembra que lá no fato típico, na tipicidade, tem a conduta humana? A conduta pode ser comissiva ou omissiva. Comissiva, que a doutrina chama de comissiva, é aquilo que é feito, é positivo. E a omissiva é a omissão, é aquilo que não é feito. Deveria ter sido feito, mas a gente não fez. Isso é conduta. E aqui vai se tratar exatamente, olha só, que a gente está só falando de tipicidade até agora. Está tudo dentro da tipicidade. A relevância da omissão. E aqui o artigo fala, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Ou seja, o código está falando o seguinte, olha, se alguém, que eu vou elencar logo abaixo, se omitir diante de uma situação, ela vai responder como se tivesse praticado essa situação. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Exemplo clássico, policial militar. Você vai passar nesse concurso. Vai passar, você está estudando, você está se dedicando, você vai passar no concurso. E vai chegar um dia que você vai estar numa 0 hora. 8 graus em Guanhães, dentro da viatura. E serração para baixo e para cima. E aí, normalmente, a gente trabalha... Normalmente não, né? A gente trabalha do início da noite até o início da manhã. Vai trabalhar a noite inteira. E você vai estar cansado. E pode ser que um policial, nessas condições, veja um crime de roubo acontecendo.
Está vendo lá, a pessoa está arrancando a arma, ameaçando a outra e subtraindo da outra uma coisa alheia, ou seja, subtraindo o celular da vítima. E ele na patrulha dele, vendo aquela situação, mas ele está com muito frio. Ele não quer descer da viatura. Se ele não desce da viatura, ele está sendo omisso. Concorda que ele tem a obrigação de cuidar, de proteção? Ele tem a obrigação. E a norma fala, devia e podia. E ele podia. Ele tinha armamento, o cara nem estava com arma, o cara estava com faca para facilitar o entendimento. Ele podia agir, ele não agiu porque não quis, ele foi omisso. Meu amigo, sabe o que esse policial vai responder? Não é omissão de socorro, não é nada, não. Ele vai responder por crime de roubo. Eu vou considerar esse omisso da mesma forma que eu considerei a pessoa que roubou. Olha que grave isso. Que é um exemplo pior, o médico. O médico está no hospital, vai fazer greve. Greve de médico é um perigo. Vou fazer greve. Não vou atender ninguém. Chega um cara muito ruim lá morrendo, ele olha para o cara e fala, não vou atender. Não vou para ver como eu sou importante. O cara morre por falta de atendimento. E o médico estava lá, ele podia, ele devia, porque tem um dever de cuidado, e ele podia, ele tinha todas as condições, mas ele não socorreu, ele não atendeu a pessoa. O que o médico vai responder? Homicídio. Como se ele tivesse matado o cara. Tá bom? Então, é muito grave esse artigo 13, parágrafo 2º. A gente chama de crime comissivo por omissão. Ele vai responder como se ele tivesse praticado, mas, na verdade, ele deixou de praticar. Todo mundo pode cometer esse crime? Não. Só está obrigado a evitar esse crime, né? Ou seja, tem a chance de praticar um crime comissivo por omissão, essas 3 alíneas ali. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, o caso clássico do policial que eu já citei. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, que é um exemplo bobo, mas que pode ser facilmente visualizado. Imagina, isso aqui tem por lei também pai, tá, gente? Pai em relação a filho, tem o dever de cuidado, então ele não cuida do filho, acontece alguma coisa do filho, ele vai responder comissivo por omissão como se tivesse praticado. Esse, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A babá, ela assumiu o compromisso, tem um contrato de cuidar da criança, e aí ela é omissa com o cuidado da criança, né, gente? Tem que ser algo realmente grave, que ela podia e devia fazer e não fez. E essa criança vem sofrer alguma lesão ou até mesmo morte, ela vai responder como se ela tivesse praticado o fato, tá? Ou com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência de resultado. Tem um exemplo muito, muito famoso na doutrina, que é exatamente o caso de trote de faculdade, né? A pessoa pega um calor da faculdade e faz ingerir bebida alcoólica, bebida alcoólica, bebida alcoólica, e aí o cara sai louco lá, bêbado, e começa, por exemplo, a andar pela rua. E quem fez ele ingerir bebida alcoólica está vendo que ele está correndo um risco de ser atropelado, por exemplo, e se omite, ele devia e podia fazer, porque com o comportamento anterior dele, ele criou o risco do resultado do atropelamento. E essa pessoa sofre uma lesão ou vem à morte. Conseguiram entender? Então, tudo que nós falamos até agora aqui está ligado na tipicidade. O crime é um fato típico. Dentro do fato típico, eu tenho conduta. A conduta humana pode ser comissiva ou omissiva, ação ou omissão, tá bom? Falamos do nexo de causalidade, que liga o resultado à conduta humana. Tem que ter um nexo. E algumas concausas podem interferir na forma que essa pessoa vai responder o crime, tá bom? Até agora, somente conduta. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, bota no chat lá e dá um jeito aí também de estudar. Aí não vai adiantar ler o Código Penal, porque o que eu estou lendo aqui é o Código Penal, tá? Eu só peguei o artigo lá para ficar mais bonitinho. Mas nós estamos lendo o Código Penal. Então, você vai ter que dar uma lidinha de doutrina, tá bom? Para entender um pouco melhor. E aí já cai. E aí o artigo 14, ele vem falar sobre tentativa e consumação do crime. Todos os crimes praticados, todos não, né? Mas a maioria dos crimes, eles podem ser tentados, eles podem ser consumados ou tentados.
Qual que é a diferença disso? Certamente vocês já ouviram falar sobre tentativa e consumação. E o artigo 14 explica para nós, ó, diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Ou seja, o tipo está lá, matar alguém. O que é matar alguém? Eu preciso de uma conduta humana, eu preciso de alguém morto. Beleza? Então, eu tenho a conduta, tem alguém morto. Então, todos os elementos da definição legal estão lá. Esse crime de homicídio consumou. Agora, o que é o homicídio tentado? Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quando a pessoa começou a atirar contra a outra, ela tinha a intenção de matar. Só que ela errou o tiro. Ela queria muito matar, mas ela acertou um e errou os outros 5 do revólver. E aí a pessoa não morreu. Eu tenho tipo penal matar alguém? Tenho. Eu não tenho o resultado, mas eu tenho o tipo penal de tentar matar alguém. Então, essa pessoa vai responder pela tentativa. Vai responder pela tentativa. Ela não matou alguém, mas a conduta dela era para matar alguém. E aí, o que o Código Penal fala lá no parágrafo único? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, não vai existir um outro tipo penal para falar homicídio tentado, não. Vai ser o mesmo tipo penal do artigo 121. Matar alguém. A pessoa morreu? Morreu. O crime é consumado. A pessoa não morreu? Não morreu. Foi por circunstância alheia à vontade do agente? Ele queria matar e não conseguiu? Sim, é porque ele errou o tiro. Então, ele vai responder pela mesma pena prevista no artigo 121, que a doutora Kyria vai passar para vocês depois, só que essa pena vai ser reduzida de 1 a 2/3. E aí, o juiz que vai aplicar, vamos supor, a pena está de, se não me engano, 12 a 20 anos, homicídio simples. 12 a 20 anos, vou reduzir 1, vou reduzir 2/3, aí o juiz, na hora da aplicação, ele vai ver qual foi a gravidade da conduta do agente. Não, ele acertou um monte de tiro, o cara foi para o hospital, ficou meses, quase morreu. Ou seja, quanto mais próximo esse agente chega do resultado, menor o juiz diminui, menor a quantidade de redução da pena por parte do juiz. Não, ele atirou, errou todos os tiros, não, a vítima não sofreu nada. Ele vai ser responsabilizado pelo homicídio tentado, mas provavelmente a pena vai ser menor do que alguém que acertou um monte de tiro, mesmo não tendo matado. Conseguiram entender, gente? Porque o direito ele se preocupa com o fato abstrato. Agora, a aplicação da pena, é por isso que vocês vão ver lá, de 12 a 20. Você não vai ter a mesma pena para todo mundo na hora da aplicação da pena. O juiz vai avaliar todas essas circunstâncias. Agora, para eu entender mesmo a tentativa e a consumação, e os artigos que vão seguir agora, eu preciso falar um pouco sobre o intercrimes. O intercrimes o intercrime seria as fases do crime. E aí tem um exemplo tranquilo, olha lá, coloquei lá no final do slide. Cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. Vamos pensar em uma pessoa que quer muito matar a outra. E ela sabe que essa vítima dela tem uma fazenda, que se desloca de carro todo dia, 8 horas da noite, e que desce do carro para entrar nessa fazenda e abre uma porteira. Beleza? O que ele faz? Não, eu vou matar fulano. Ele já está cogitando. A primeira fase, olha lá, cogitação. Eu quero matar fulano, eu não quero mais conviver no mesmo mundo dessa praga, desse homem, eu vou matar ele. Cogitei. O que eu preciso para matar essa praga desse homem? Eu preciso de um revólver. Aí ele vai, consegue um revólver. O que ele está fazendo? Primeiro ele cogitou. Cogitação é dentro da cabeça dele. Durante a preparação, ele já começa a praticar alguns atos que já demonstram a vontade, mas ele adquire um revólver. Só que aí, ele deu mole, né? Ele comenta com algumas pessoas, não, vou matar fulano, eu vou descer para abrir a porteira tal dia, beleza? Aí essa pessoa descobre, né? Comentou, não, vou deixar fulano fazer isso não. Vou ligar para o Cabo César. Ô, Cabo César, o fulano vai matar o outro tal dia na porteira aí. Aí, beleza, o César, safo, entra na viatura. Ô, Tenente Duarte, vamos lá comigo? Eu falei, bora. Aí nós vamos. Aí, vamos ficar lá escondidinho e esperar o cara se posicionar. Aí o cara posiciona lá atrás do arbusto, no escuro. Aí eu e o César pulamos nele, prendemos ele.
antes dele atirar, antes da vítima chegar na porteira. O que ele fez? Ele cogitou e ele preparou. Entendeu? Esse cara vai responder por homicídio tentado? Não vai responder por homicídio tentado. Por quê? Porque eu só vou, daqui a pouco vocês vão ver, eu vou considerar o crime a partir da fase de execução. Só quando o cara começa a executar o crime, que a conduta dele é penalmente relevante. Ah, você não vai prender? Não, vou até prender ele. Provavelmente por porte ilegal de arma de fogo, qualquer outro crime. Mas ele ainda vai falar, não, mas eu ia matar fulano de tal. Mas não é tentativa. Por quê? Porque ele não iniciou a execução. Então, gravem isso, gente. A fase de cogitação e preparação ela não é punida. Agora, a partir da execução, a gente vai definir se é o crime tentado ou consumado. Então, na terceira fase, ele executa o planejamento. Não é execução de matar, não. É executar o planejamento. Então, vamos supor que eu não fiquei sabendo, César não ficou sabendo. Então, nós não podemos interferir no crime. Se nós não podemos interferir no crime, a vítima chegou lá e ele efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Beleza? Então, a partir de agora, ele cometeu o artigo 121. Qual que é a diferença? Vai ser tentado ou vai consumar? Só vai ser consumado se a vítima morrer. Se a vítima não morrer por circunstância alheia à vontade dele, ou seja, ele atirou tudo que ele podia, achou até que a vítima tinha morrido e fugiu com medo de ser preso. Mas a vítima foi socorrida e sobreviveu. Vai ser o homicídio tentado, tá bom? Então, a próxima fase é a consumação. O crime pode consumar ou não. E aí a gente vai definir se ele é consumado ou se ele é tentado, exatamente o artigo 14 que a gente está falando. E existe ainda uma outra etapa que chama exaurimento. O exaurimento, ele vem depois do resultado. É um pouco mais difícil de conseguir compreender isso com o crime de homicídio. Mas, por exemplo, o crime de sequestro, lá que a pessoa sequestra alguém para obter vantagem devida para o pagamento de resgate. Se paga ou não o resgate, é mero exaurimento. Por quê? Porque a consumação do crime não está ligado ao recebimento, está ligado à conduta de sequestrar. Entendeu? Então, mais para frente, principalmente na aula da doutora Aquiles, vocês vão entender muito bem isso. Quando que o crime se consuma? Quando a pessoa pratica o fato principal do tipo. Beleza? Quando ele gera o resultado esperado. Algumas coisas que vêm depois desse resultado é mero exaurimento, ou seja, continua sendo o crime consumado, só que exauriu, ou seja, passou do necessário para consumar o crime. Tá? Muito importante, mas muito importante. Nós vamos falar um pouco mais agora, nos próximos artigos aí sobre tentativa, diferença de tentativa, de arrependimento. Segura a onda, já é agora, eu achei que estava mais para frente, mas é agora. Então é importante que vocês tenham entendido que a consumação é quando o resultado acontece e a tentativa é quando o resultado não acontece. Só que existe uma condição imprescindível para ser tentativa. O resultado não acontece por condição... Vou até voltar aqui para ler. Não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Para ser tentativa, o agente tem que querer e não conseguir. Ele queria matar, mas não conseguiu matar. Então, ele vai ser, por exemplo, julgado pelo homicídio tentado. Mas a doutrina chama aqui, a lei coloca esse artigo 15, e a doutrina até chama de ponte de ouro do direito penal, que é a desistência voluntária e arrependimento eficaz. Olha o que esse artigo fala, que está muito ligado à tentativa. Ó. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Isso é muito importante. Porque eu vou pegar o exemplo da porteira de novo. O cara queria muito matar. E aí a vítima chegou lá e ele atirou na vítima, 2 tiros. E a vítima caiu. Quando a vítima caiu, ele ainda tinha 4 munições no revólver. Beleza? E ninguém para impedir. Ele podia simplesmente executar. Ele
ele foi até a vítima e falou, agora eu vou atirar na sua cabeça, agora eu vou te extinguir. E aí a pessoa fala assim, pelo amor de Deus, não me mata, por quê? O que eu fiz com você? Eu tenho um filho para criar, não me mata. E aí o agente, ele fica com dó. Fala, já tá bom, já dei 2 tiros nele para deixar de ser bobo. Vira as costas e sai. Virou as costas e saiu. Alguém chega, socorre essa pessoa. Socorreu essa pessoa e essa pessoa sobreviveu. Olha a diferença. Olha a diferença. A pessoa sobreviveu. O que esse agente vai responder? Pelo homicídio tentado, consumado não vai ser, a vítima não morreu. Ele vai responder por tentativa de homicídio? Quem quiser responder no chat, pode colocar. E essa, quem nunca teve contato com o direito, certamente errará. Gente, o cara não vai responder pela tentativa de homicídio. Ele vai responder pela lesão corporal. Mas por quê? Olha o que o artigo está falando aqui, artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, é isso aqui, depois eu vou passar outra parte. Ou seja, ele podia matar, ele tinha mais elementos para continuar a execução, ele podia matar, mas não quis. Desistência voluntária. Ele desistiu de prosseguir na execução do crime voluntariamente. Ele vai responder, olha lá, só responde pelos atos já praticados. Quais eram os atos já praticados? A lesão corporal causada pelos disparos. Olha que fantástico. É a ponte de ouro. O cara está prestes a cometer um crime de homicídio, ele volta para um crime de lesão corporal. Conseguiram entender? Básico, ó. Na tentativa, o cara quer matar, mas não pode. Por quê? Porque alguma coisa alheia à vontade dele, alguém foi lá e segurou ele. Entendeu? Alguma coisa, ele errou o tiro, alguma coisa contra a vontade dele impediu o resultado de acontecer. Agora, na desistência voluntária, não. Ele pode matar, mas ele não quer. Ele começou a executar o crime, não executar a pessoa, executar o que ele havia planejado já. Ele começa, mas desiste no meio do caminho. Não quer saber, não, eu vou matar essa praga, não. Vira as costas e sai. Ele voluntariamente desistiu de prosseguir na execução. Ele vai responder pelo resultado já causado, que nesse caso seria a lesão corporal. Isso é extremamente importante, espero que tenha ficado claro. Mas não acabou. Por quê? Porque o mesmo artigo 15 cria uma outra possibilidade, que é o arrependimento eficaz. Vamos pegar o mesmo exemplo, para a gente não ficar criando. Eu ia criar um exemplo de marido e mulher aqui, mas é tão triste o feminicídio que eu não vou nem falar, não. Mesmo exemplo. Esse cara, ele atirou, ele só tinha um revólver, só tinha 6 munições. Ele atirou 6 vezes e acertou, ele é bom de tiro, acertou os 6. Ou seja, ele concluiu a execução, a etapa de execução dele, ele cogitou, pensou, vou matar, comentou com as pessoas, preparou, comprou a arma, executou, ou seja, tudo que ele imaginava, ficou esperando, o cara desceu, ele acertou os 6 tiros, mas aí a vítima está lá agonizando. E aí falou, você vai me matar, cara, meu filho, quem vai cuidar do meu filho? E aquilo pesamente do autor, falou, meu Deus, o que eu fiz? Eu já terminei a minha fase de execução, já dei todos os tiros, ou seja, já não é a desistência voluntária. Por quê? A desistência voluntária é durante a execução. O arrependimento eficaz, não. Eu já executei toda a minha etapa, né? Eu já dei os 6 tiros, já fiz toda a execução que eu tinha planejado. A vítima ainda não morreu e está pedindo socorro. E está só nós dois na queimada. Falei, oh, meu Deus, o que eu fiz? Bota o cara no carro e socorro o cara. Então, o autor, a vítima lá tomou 6 tiros, terminou a execução, mas ficou pedindo, pelo amor de Deus. Ele ficou com dó, pegou a vítima, correu com ela para o hospital. E o hospital conseguiu salvar a vida dessa pessoa. Esse autor vai responder por quê? Homicídio consumado? Não, a vítima não morreu. Homicídio tentado? Não. Por quê? Porque ele que impediu o resultado de ser produzido. Ele até efetuou toda a execução, mas o resultado não se produziu porque ele fez alguma coisa que impedisse, que a gente chama de arrependimento eficaz. Esse cara também vai responder pelo crime de lesão corporal.
E o que o arrependimento eficaz mostra para a gente? Que tem que ser eficaz. Então, ele arrependeu, botou uma vítima no carro, chegou lá no hospital com vida, o cara sobreviveu uma semana, mas morreu. O arrependimento dele foi eficaz? Não. Qual crime que ele cometeu? Homicídio tentado? Não. Homicídio consumado. Embora tenha se arrependido, o arrependimento não foi eficaz. Então, ele não vai fazer jus à ponte de ouro do artigo 15. Beleza? Muito importante esse artigo 15. Vamos para o próximo. É bem similar, mas é um pouquinho diferente. Olha lá, arrependimento posterior. Está parecendo arrependimento eficaz. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, esse exemplo, por exemplo, já não existe arrependimento posterior. Pode ser um arrependimento eficaz. Arrependimento posterior é tipo de crime contra o patrimônio, tá? Reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Ou seja, é uma causa de redução de pena. A pessoa furtou, pegou o dinheiro de alguém. Aí essa pessoa fez um boletim de ocorrência, até iniciou o inquérito policial. Mas antes do recebimento da denúncia, eu falei, isso vai dar ruim. Voluntariamente, falei aqui, ó, devolvo tudo para você. Tudo que eu peguei está aqui e prova isso, tal, lá na justiça. Extinguir o crime dele? Não. Mas vai reduzir de 1 a 2 terços. Isso é o arrependimento posterior. Não confunda arrependimento eficaz com arrependimento posterior. Arrependimento posterior é crime sem grave ameaça ou violência contra a pessoa. Ele é típico de crime contra o patrimônio. Os maiores exemplos são de tipo de crime contra o patrimônio, lembra do furto. O arrependimento eficaz é aquele que evitou o resultado. Aí sim, e o arrependimento eficaz não é causa de redução de pena. Ele simplesmente vai extinguir aquele crime inicialmente, ele tinha dolo inicial. Vai virar um crime só pelo que ele já praticou. Ele começa querendo praticar um homicídio, por exemplo, e termina sendo acusado de uma lesão corporal. Beleza? Espero que tenha ficado bastante claro. Vamos evoluir. Artigo 17. Crime impulsivo. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Crime impulsivo. Não é complexo. Isso é uma política criminal. Beleza? Olha o que o Código fala. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Se não se pune a tentativa, vai se punir nada. Beleza? Olha só. Sempre o homicídio. Vamos lá. A pessoa quer matar alguém, pega um revólver que não tem munição e atira um monte de vezes contra essa pessoa. É política criminal, gente. Vai ter gente que vai falar assim, mas ela quis matar, ué. Eu tenho que punir. Ela tentou matar. Mas a política nossa, ela tentou matar com um meio absolutamente ineficaz. Ela nunca conseguiria matar dessa forma. Então, nós não vamos punir a tentativa. Eu sei que tem gente que discorda, fala, mas deveria ser punido, pô. Se tem uma bala no revólver, matava. Pode entender, você pode pensar dessa forma. Mas a política criminal é essa aqui, ó, o artigo 17. Não se pune a tentativa. Então, eu não vou considerar isso um homicídio tentado. Tá bom? Então, isso é ineficácia absoluta do meio. Impropriedade absoluta do objeto, que é a outra forma de configuração do crime impossível. O exemplo do homicídio, de novo, existe uma pessoa que já morreu e a outra atira nela. Então, assim, não pode confundir com causa relativamente independente concomitante, que a pessoa arranca a arma, a outra dá um infarto e morre. Mas você imagina que é uma pessoa que nem viu a outra, nem viu o algoz dela, está aqui, tá andando, de repente sofre um infarto, cai e morre. Aí o outro, que era inimigo dela, vê ela caída no chão e fala assim, nossa senhora, fulano de tal tem que matar ele agora. Pega a arma e atira contra ela. Só que já está muito claro que ela já está morta. Ela tinha morrido pelo infarto. O cara não contribuiu em nada. Ele atirou num cadáver. Ele vai ser punido pela tentativa de homicídio? Não vai ser punido pela tentativa de homicídio. Aí vai ficar impune, Stanley? Pode ter vários outros crimes. Pode ter posse ilegal de arma de fogo, pode ter disparo de arma de fogo, mas o homicídio ele não vai ser punido. Por quê? Não se pune a tentativa quando por ineficiência. Beleza?
Tentando um exemplo que não seja de homicídio, se eu lembrar, depois eu faço, só vem morte na cabeça em aula de direito penal. Vamos continuar. A gente já falou muito sobre dolo e culpa. Vamos tratar sobre isso, como a forma como traz para nós o direito penal, o artigo 18. Disse o crime, ou seja, tipicidade tem que ter conduta. A conduta tem que ser humana, comissiva ou omissiva, ou ação ou uma omissão. E aí eu tenho o dolo ou a culpa. Beleza? Tudo dentro da tipicidade. Doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Então, não conformar, quando alguma coisa acontece para quem não tem direito, você, fulano morreu, o outro atirou, é culpa dele. Não, não é culpa dele, é dolo dele. Por quê? Porque quando a pessoa quer praticar o fato, eu não falo que é culpa, eu falo que é dolo. Então, crime doloso, a pessoa tem a intenção, ela quer que o resultado se produza. O meu algoz está ali na frente, eu saco a arma e atiro contra ela. Eu desejo um resultado, esse crime é doloso. O que seria o crime culposo? É quando eu dou causa a ela, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Eu não quero praticar o homicídio. Eu estou disparando a arma de fogo, tira o alvo. Eu estou aqui no quartel, estou loucão. Coloco um alvo ali no fundo e começo a dar tiro. E aí passa alguém e esse tiro meu acerta em alguém e eu mato essa pessoa. Eu tive o dolo de matar? Não tive. Mas eu tive culpa. Ou seja, a pessoa morreu por culpa minha. Eu fui negligente ou até imperito? Fui. Agora, aí só para complicar, parece ser muito simples. Então, tem a intenção, dolo. Não tem a intenção, culpa. Só que lá no dolo, olha aquela segunda parte ali, ó, quando a gente quis o resultado, ótimo. Ou assumiu o risco de produzi-lo. Quando o artigo fala isso, a doutrina chama de dolo eventual. Ele deixa de ser culposo e vira um crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Será que, se eu estava praticando crime ao tiro ao alvo aqui, num cantão do quartel, realmente eu imaginava que nunca ia acontecer esse resultado, eu posso até ser considerado um crime culposo. Agora, eu estou atirando ali na porta do quartel. É possível que alguém passe lá do outro lado da rua e tome e seja atingido por esse tiro meu? Pô, é bem possível, não é? Aí eu falo assim, se isso acontecer, não tem nada a ver, não. Ou seja, eu assumi o risco disso acontecer. Eu vou ser julgado pelo crime culposo ou doloso? Não, aí é doloso. Então, o dolo já não é só querer o resultado. É querer o resultado ou, olha lá no meio do inciso, ou assumir o risco. Então, toda vez que você ouve falar dolo eventual, é o que o cara pratica, ele não tinha intenção de praticar aquele resultado, mas ele assumiu o risco que aquele resultado fosse produzido. Vou fazer um pega, isso é crime de trânsito, então tem uma polêmica em relação a isso. Vou sair correndo, fazendo um pega no centro de Guanhães aqui, atropelo uma pessoa. Foi negligência, imperícia? Pode ser um crime culposo. Ou foi, ou foi um dolo eventual? Espera aí, eu sabia que eu podia atropelar uma pessoa e eu não me importei com o resultado. Tá? E aí, para ajudar a complicar, a culpa eu posso dividir ela em duas. A culpa consciente ou a culpa inconsciente. A culpa, quando ela é consciente, o agente ele até visualiza a possibilidade de acontecer o resultado. Tipo assim, eu estou atirando no fundo do quartel. Eu penso, gente, mas se alguém passar aqui é perigoso tomar um tiro meu. Mas eu sinceramente acredito que isso não vai acontecer. Eu vejo a possibilidade disso acontecer, mas eu sinceramente acredito que não. Qual que é a diferença disso para o dolo eventual? O dolo eventual, eu assumo o risco, eu vejo também. Nossa Senhora, e se passar alguém ali acertar e tomar um tiro meu? Falar, foda-se. Então, é literalmente isso. Foda-se, desculpa a expressão, tá, gente? Mas muita gente ensina assim, tem que usar as artimanhas.
foda-se e fudeu. O que aconteceu? Ah, acontece, se acontecer, foda-se. Ou seja, eu assumo o risco de produzir. Então, vou responder por dolo. Fudeu. Nossa Senhora, aconteceu, eu nunca imaginei. Meu Deus, e agora? Culpa. Beleza? Por quê? Porque eu não cogitava a possibilidade disso acontecer, não. Até poderia ter visualizado, mas eu nunca assumi o risco. Qual que é a diferença, gente, de responder por um crime doloso e um crime culposo? Olha que interessante lá embaixo no parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Isso significa que quando você faz alguma coisa culposa, em várias situações, nem vai ser crime. Nem vai ser crime. Tá? Só existe crime culposo quando a própria lei escreve. Tá, sério? Então, o César está me falando aqui que o tempo está acabando. E falta muita coisa, nem os exercícios nós passamos ainda. Então, só existe o crime culposo quando existe a previsão legal. Por exemplo, estou falando homicídio. Por que eu estou falando que é crime culposo? Porque lá no artigo, salvo engano, o parágrafo 3º do artigo 121, vai falar, se o crime for culposo, a pessoa responde por isso. Mas se a lei não falar da possibilidade de punição por culpa, nem crime é, que é um exemplo, dano. Ah, eu vou ali, vou quebrar o carro daquele cara. Bati a marreta no vidro, quebrei o vidro. Virou um crime de dano, 163 do Código Penal. Mas eu estou passando sem querer, segurando a marreta, e a marreta cai da minha mão e quebra o vidro. Cometi o crime? Olha lá, doloso. Eu quis o resultado? Não. Assumi o compromisso, o risco de produzir? Não. Estava só transportando a marreta, sei lá, passando por cima do carro numa escada, para facilitar o exemplo. Não, não foi doloso. Seria culposo. Por quê? Eu fui negligente, imprudência, ela caiu da minha mão. Mas existe a previsão de dano culposo no Código Penal? Não existe. Então, nem responder por crime eu vou. Ah, não vai dar nada para ele? Pode dar, ele pode ser obrigado a pagar o carro, mas não pelo direito penal. Esse é o direito civil lá, a ação indenizatória é outra coisa, mas o cara não vai responder por crime. Então, essa é a importância. O crime doloso e o crime culposo, a diferença deles. O culposo, o cara age por imprudência. O que é imprudência? Ele faz alguma coisa imprudentemente. Eu acelero o carro e fico correndo no meio da rua. Eu estou sendo imprudente, é uma ação positiva. Negligência. Eu deixo de fazer alguma coisa, que é um exemplo clássico de negligência, o motorista. O freio está ruim, ele sabe que está ruim, vai acabar o freio do carro, mas ele não faz a manutenção e vai andar. Aí acaba o freio, ele mata uma pessoa. Ele quis praticar o homicídio? Aí vai, é isso que eu estou falando, vai sempre existir gente, não, ele assumiu o risco de produzir. Se você chegar à conclusão que ele assumiu o risco de produzir, ele vai ser denunciado no homicídio doloso. Mas se você entender que ele foi só negligente, que ele não tinha previsto a possibilidade de realmente matar alguém, vai ser um crime culposo, por negligência, ele deixou de fazer. E a imperícia está ligada a algo profissional. Um médico foi imperito, o cara foi fazer uma operação e matou uma pessoa, não tinha nada a ver, ele foi absolutamente contra todas as normas da medicina, difícil de provar, mas ele pode responder por um homicídio culposo. Então, o culposo, toda vez que você vê no jornal lá, sem intenção de matar, nós estamos falando de culpa, ok? Rapaz, eu vou tentar, nossa, o tanto de coisa que passava. Deixa eu ver algum exercício aqui que dê para a gente aproveitar só para encerrar a aula, pelo menos com... Esse aqui dá para aproveitar. Vou passar só esse exercício e vou encerrar, tá, César? César já está falando que acabou o tempo aqui. Olha só, nos termos do Código Penal Militar, eu peguei militar aqui, gente, mas vocês vão ver nas aulas do João, tenente João, que essa parte geral ela é muito parecida. Então, pode considerar igual. Considera-se tentado o crime quando? Vamos lá. Estamos falando de tentativa e consumação. E, por coincidência, nós acabamos de falar. Tá? Nem era para ser dito agora, tinha mais matéria antes. Vamos lá. Iniciada a execução, o crime somente se consuma por vontade direta do agente. Espera aí, ele está tentando me confundir. Essa letra A, iniciada a execução. Padrão. O crime somente se consuma por vontade direta. Se o crime consumou,
eu não posso nem falar que ele é tentado. Olha lá, o crime se consuma, acabou. Já não é essa, eu estou procurando aqui um crime tentado. Então, a letra A já não é, beleza? B, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É exatamente o que nós falamos. O cara começa a execução do crime e ele executa o crime. Só que o resultado não acontece por algo fora da vontade dele, porque se fosse na vontade dele, se ele tivesse desistido, se ele tivesse socorrido, feito um arrependimento eficaz, por exemplo, aí o crime não se consumaria por vontade dele. Mas quando é vontade alheia a dele, ele continua querendo matar e não consegue, lembra do exemplo? É tentativa. Então, essa letra B está certa. Para eu marcar a letra B com certeza, eu tenho que achar o erro nas outras duas, beleza? A letra A eu já não tenho dúvida, está errada. Vamos para a letra C? Iniciada a execução, o agente desiste de prosseguir na execução do crime. Tá muito fácil, porque nós acabamos de falar, tá? Se eu tivesse passado um monte de matéria para vocês e depois jogado essa questão aqui, talvez confundiria um pouco mais. Mas está na cara que isso aqui não é tentativa. O que é isso aqui, gente? Desistência voluntária. O cara desiste de prosseguir. No meio da execução, ele ainda não terminou a fase de execução, desistiu. Então, isso não é tentativa, ele vai responder pelos atos já praticados. A letra C é desistência voluntária. E a letra D? Consumada a execução, o agente repara o dano causado. Consumada a execução, costuma confundir. Consumou ou não consumou? Consumar a execução, a gente pode compreender aqui como ele terminou a execução que ele tinha planejado, cogitou, vou matar. Aqui não vou pegar o exemplo do homicídio, não. Vou furtar. Preparou, pegou a chave micha, entrou na casa, furtou o dano, ou furtou o objeto e saiu. Só que depois ele repara o dano, ele devolve o dinheiro. Vamos supor um crime de dano, eu vou quebrar o carro. Ele quebrou o carro e depois conserta o carro, paga, ressarce os danos. Isso é tentativa de dano? Não. Isso é arrependimento, até eu estou confundindo, posterior, né? Arrependimento posterior. Deixa eu voltar aqui para não falar coisa errada. Aqui, ó, arrependimento posterior dos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, reparado o dano, retribuído as coisas. Então, aqui o artigo está perguntando sobre tentativa. Não é tentativa. A letra D. Sem chance de errar e sem medo de ser feliz, a resposta certa é a B. Tentativa é quando o cara inicia a execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pessoal, eu queria passar até o artigo 31 e nós passamos até o 18, entendeu? Mas essa parte aqui que eu falei, até o artigo 31 é muito importante. Então, vale a pena, nem que eu tenha que dobrar a aula. Depois eu olho com o César ali e tento um horário a mais para a gente terminar essa matéria aqui. Mas isso precisa ser entendido, porque isso cai na prova, tá bom? Depois eu respondo as perguntas, talvez na próxima aula ou nos grupos. Quem tiver alguma dúvida pode mandar aí. Mas, por gentileza, leiam, tá? O que nós fizemos aqui foi ler o Código Penal, lei seca. Dá uma olhadinha na apostila aí, que a apostila tem uma doutrininha legal. Talvez você lesse sem conversar sobre isso com a gente aqui, você teria dificuldade, mas depois do que foi dito, você deve entender o que está na apostila, tá bom? Forte abraço a todos. No mínimo, na segunda-feira que vem a gente se encontra, mas eu vou tentar um encontro ainda essa semana para a gente tentar terminar essa matéria, tá bom? O César, qual que é a próxima aula? Constitucional. Tenente Douglas, tá? A gente vai fazer um intervalozinho. Vamos encerrar esse link aqui, na verdade, enviar um link novo do Tenente Douglas de Direito Constitucional, tá bom? Um bom resto de prova para vocês, estudem, dia 15 está aí, tá bom? Dia 15 de agosto é o dia D. Forte abraço para todos, até a próxima.